Olá, uma ótima tarde a você. Começa agora mais uma edição do Agricultura BR. Hoje é sexta-feira, 29 de dezembro. É o último programa do ano de 2017. Vamos trazer informações importantes para você que ajudam a você aí fechar suas contas e também planejar esse ano de 2018. E olha, nessa edição do Agricultura BR, nós vamos trazer para você um levantamento que mostra situação de produção nos países vizinhos aqui do Brasil para a soja. Vamos mostrar como é que está o Paraguai, expectativas, também participação de telespectadores, também o que vem acontecendo na Argentina, o que está acontecendo com o plantio da soja, do milho, você confere aqui no Agricultura BR. Outra informação que a Agricultura BR traz é em relação aos relatórios apresentados pelo Departamento de Agricultura norte-americano, principalmente em vendas e exportações de soja e milho daquele país. Nessa edição, nós vamos trazer aqui no Agricultura BR uma reportagem muito especial. Você vai conhecer um pouco mais a respeito da produção agropecuária, principalmente agrícola, no estado de Roraima, reportagem de Rosa Cabral. Tem ainda mercado físico, mercado futuro, previsão do tempo e muito mais. Começa agora o Agricultura BR. E olha, lá no Paraguai tem muito produtor rural que está reclamando do fator climático, tem atingido de maneira negativa a sua produção. Contudo, alguns pesquisadores aí do fator climático, lá no Paraguai mesmo, tiveram apresentando nesta semana para a Câmara Paraguaia de Exportadores e Comercializadores de Cereais e Oleaginosas um panorama um pouco diferente. Um panorama que pode ter ou que pode apresentar melhorias nas áreas de produção do Paraguai, pelo menos de acordo com o que foi apresentado nesta semana. Segundo os analistas do fator climático no Paraguai, esses pesquisadores, o Paraguai não deve ter realmente uma produção cheia como aconteceu durante a temporada 2016-2017. É importante lembrar que a produção chegou a mais de 10 milhões de toneladas. De acordo com eles, o fator climático pode garantir uma safra que não vai ser nem tão boa quanto a 16-17, mas também não será tão prejudicada assim, não será tão ruim, ficando próximo a 10 milhões de toneladas, deve se aproximar a essa marca. Aliás, o Departamento de Agricultura norte-americano trouxe no último dia 12 de dezembro as suas estimativas em relação à produção norte-americana e internacional de grãos e mostrou o Paraguai com uma produção realmente muito perto de 10 milhões de toneladas. Vamos ver então os dados aqui. Nós destacamos o que pode acontecer no Paraguai nessa temporada 2017-2018. Daqui a pouco a gente mostra esse fator relacionado ao que vem acontecendo com o Paraguai. Antes, nós vamos saber como é que está a previsão do tempo de lá. O pessoal do clima por lá tem dito que vai chover durante a temporada. Vamos saber como é que fica a previsão do tempo com a Juliana Rezende. Olá, boa tarde a todos. A produção de soja do Paraguai ainda deve seguir com cenários satisfatórios ao longo dos próximos dias. Agora o tempo mais seco acabou preocupando os produtores, isso porque esse tempo mais seco, essa falta de chuvas e também as temperaturas um pouco mais altas podem diminuir a disponibilidade hídrica do solo. Só que essa tendência agora deve diminuir ao longo dos próximos períodos, porque tem previsão de chuva ao longo dos próximos períodos, até pelo menos durante a primeira quinzena do mês de janeiro. Agora, nos próximos 5 dias, já tem previsão de chuva. A chuva mais expressiva fica concentrada na metade sul do Paraguai. Mas tem previsão abrangente, tanto que vai chover até nas áreas mais ao norte, só que o volume de chuva aqui é menor. Durante a segunda semana, essas instabilidades acabam ocorrendo de maneira abrangente na maior parte do Paraguai, só que o volume de chuva também não deve ser muito elevado. Dessa vez, não chove mais do que 15 milímetros na maior parte do Paraguai. Apenas aqui no extremo norte é que a chuva até pode ocorrer com um pouco mais de intensidade, mas a expectativa não é de pancadas volumosas. Durante o terceiro período, até o dia 13 do mês de janeiro, é onde a chuva ganha um pouco mais de intensidade. Dessa vez, o volume de chuva fica em torno de 30 milímetros na maior parte do Paraguai. Então, ao longo das próximas semanas, principalmente na primeira quinzena do mês de janeiro, é que as instabilidades ganham um pouco mais de intensidade no Paraguai e acabam trazendo cenários bastante otimistas em relação à produção de soja. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo.
Bom, e essa reclamação dos produtores rurais lá do Paraguai em relação ao clima, claro que chegaram aqui ao Agricultura BR, nós temos transmissão via as parabólicas lá no Paraguai e muitos produtores paraguaios e também brasileiros que trabalham por lá, que têm propriedades, mostrando como é que está a situação. Nós vamos mostrar agora as imagens que o Silvano Freire, obrigado Silvano mais uma vez pela sua participação aqui no Agricultura BR, ele participa do quadro Somos Todos Produtores e ele nos mostra agora essa situação de seca citado. O Silvano está no município de Santa Rita, no Paraguai, e enviou fotos de sua lavoura de soja. O clima seco afetou sim a situação da soja. Aqui na próxima semana, em algumas áreas, deve ter condição de colheita, mas ele está contando aqui que sim, teve clima seco em relação ao desenvolvimento da soja. Ali, a soja que está sendo mostrada agora tem uma mais desenvolvida, mas a soja ali está faltando aí pelo menos uns 30 dias para a colheita, em torno disso. Mas o Silvano participa conosco aqui do programa, enviando fotos e mostrando realmente a seca atingiu as áreas de produção de soja no Paraguai. E olha, eu falava a respeito do que pode acontecer com as áreas de produção de soja no Paraguai, esse fator da seca que atingiu áreas de produção e uma estimativa que deve ter agora algumas chuvas que podem compensar essa situação, tem tudo a ver com a primeira informação do programa de hoje, em relação ao que pode produzir esse país. De acordo com o Departamento de Agricultura norte-americano, deve chegar a 9.400.000 toneladas a temporada 2017-2018. Aqui nós temos o que aconteceu nas últimas e o que pode acontecer na próxima temporada. Na 15-16, os paraguaios produziram 9.220.000 toneladas de soja. A 16-17 foi recorde para os paraguaios, chegaram 10.670.000 toneladas. 17-18, 9.400.000 toneladas. Um fator interessante em relação ao Paraguai, que o Paraguai ele tem uma situação de consumir e também exportar, vender praticamente toda a soja que produz na temporada. A temporada 16-17 foi muito especial para os paraguaios, quando eles exportaram 6.170.000 toneladas. Mas a safra nova, 17-18, não deve ficar muito abaixo disso. Observe que nós trazemos aqui esse quadro, a 15-16 com 5.400.000 toneladas que foram exportadas pelo Paraguai, 16-17 chegou a 6.170.000 e a 17-18 deve chegar a 6 milhões de toneladas, de acordo com o Departamento de Agricultura norte-americano. Um número muito bom, porque acaba ficando praticamente em linha com o que aconteceu na temporada 16-17 para os paraguaios. Por aqui o Agricultura BR traz agora números para a soja no Brasil, são os valores praticados em alguns dos principais portos nacionais. Vamos ver então os preços pela saca de 60 quilos em relação ao que vem acontecendo nesta semana. Observe, é a última semana que nós temos do ano, então assim, pouca variação com os valores da soja, aliás, tem poucos negócios com soja, e aí se considerarmos o mercado brasileiro, se considerarmos também o que acontece com soja em Chicago, há poucos negócios. De qualquer maneira, nós tivemos lá na sexta-feira passada R$ 73,50 a saca de 60 quilos, na sexta-feira do dia 22. No dia 26, terça-feira, mantinha esse valor. O mesmo valor era checado no dia 27 de dezembro, quarta-feira, R$ 73,50. Nesta quinta-feira, recuou para R$ 73 a saca e manteve esse valor nessa sexta-feira, sem grandes alterações, R$ 73 a saca de 60 quilos, no último dia útil do ano de 2017, 5 dias com queda de 0,68% para os negócios com soja no Porto de Paranaguá. Já o Porto de Santos, inclusive, que conseguiu bater o volume embarcado, trabalhado em 11 meses do ano, de janeiro a novembro, aquilo que foi movimentado em todo o ano de 2016, tem na soja o seu principal expoente. De janeiro a novembro, para se ter uma ideia, teve exportação ou embarques de mais de 21 milhões de toneladas de soja pelo Porto de Santos. É o principal embarcador da oleaginosa que teve essa movimentação aqui. Da sexta-feira do
do dia 22 de dezembro até a sexta-feira do dia 29 de dezembro, observe que sem alteração, R$ 73,50 a saca de 60 quilos da soja no Porto de Santos. A Agricultura BR agora fala do cenário internacional da soja mais uma vez e agora com foco lá nos Estados Unidos. Veja só, nós temos trazido, e você acompanha aqui no nosso programa, a situação de demanda por soja cada vez mais aquecida, a China fazendo aquisição de 97, 98 milhões de toneladas, estimativa para a temporada 17 e 18, e ainda pode ser maior porque o consumo de proteína animal lá na Ásia está grande. Então, se mantiver esse ritmo, é muito provável que se tenha um aumento nessa estimativa da compra de soja por parte dos chineses. Entretanto, os americanos que vinham lá desde o primeiro relatório que eles colocaram à disposição de oferta e demanda para a temporada 17 e 18, tendo estimativas mais altas de exportação, no último dia 12 reduziu. Reduziu porque o ritmo de vendas de soja dos Estados Unidos não está lá essas coisas. Nós vamos, antes de mostrar como é que foram as vendas semanais encerradas no último dia 21 de dezembro, nós vamos mostrar os dados, os números que estão sendo projetados pelo Departamento de Agricultura norte-americano. Veja conosco, primeiramente, o que acontece com as exportações e os estoques de soja dos Estados Unidos. Aqui nós temos nas colunas verdes as estimativas de exportação. Em novembro, a estimativa do Departamento de Agricultura norte-americano era de uma exportação de soja daquele país de 61.240.000 toneladas. Em dezembro, esse dado, ou essa estimativa, cai para 60.560.000 toneladas. São cerca de 880.000 toneladas a menos na estimativa de exportação. Para onde que foram esses números, né? Para onde foi esse volume de soja, essa pouco mais de 800.000 toneladas? Veio aqui para essa coluna vermelha, que é onde estão os estoques norte-americanos de soja. Estoque em novembro era projetado em 11.570.000 toneladas. Aí ele aumenta. E aumenta bem, porque ele chega agora aos estoques estimados em dezembro a 12.120.000 toneladas, de acordo com o Departamento de Agricultura norte-americano. Isso ocorre, portanto, porque está tendo realmente um desempenho inferior às vendas e exportações de soja do que aquilo que o Departamento norte-americano previa lá no início dessa safra. Vamos ver mais dados? Estamos falando sobre Estados Unidos, estamos falando sobre a produção norte-americana. Aqui nós temos um quadro que mostra estoque, que mostra produção e que mostra consumo de soja lá nos Estados Unidos. Nós trazemos aqui esses dados, e esses dados aqui mostram os estoques iniciais dos Estados Unidos. Aqui o pessoal deixou só estoque, né? Mas é estoque inicial. A safra 17 e 18, ela começou com um estoque de 8.200.000 toneladas. E aí você tem uma produção agora estimada em 120.440.000 toneladas e um consumo de 52.800.000 toneladas de soja, somados a esses 60.560.000 toneladas, que eu já falei que será exportação. Aí você tem um residual de um estoque de passagem, quer dizer que a temporada 17 e 18, que pegou os estoques americanos de soja com pouco mais de 8 milhões de toneladas, pode entregar, né, encerrar a safra temporada com 12.120.000 toneladas em estoque. Mas é importante lembrar que esses números, principalmente relacionados ao estoque norte-americano,
costumam a mudar, eles costumam ter alterações e tendo alterações, normalmente eles vêm para baixo. As estimativas iniciais eram bem dentro da realidade, estoques próximos a 10, 11 milhões de toneladas, agora ele volta para casa de 12 milhões, mas ainda há muita coisa para acontecer na safra da temporada 2017-2018, tanto lá nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. Mas o assunto são os americanos mesmo, porque nesta sexta-feira, de maneira excepcional, o Departamento de Agricultura norte-americano divulgou seu relatório de vendas e exportações. Essa história toda que eu estava falando aqui, esse contexto, é para falar dessas vendas e exportações. Esse é o penúltimo relatório relacionado a vendas ainda dentro do ano de 2017. Disse que é excepcional, ele é excepcional porque normalmente esse relatório é apresentado na quinta-feira. Como segunda-feira foi feriado por conta do feriado de Natal, então apresentado nesta sexta-feira. E as vendas norte-americanas de soja para a semana encerrada em 21 de dezembro totalizaram quase 1 milhão de toneladas. Teve um cancelamento de 327 mil toneladas, por isso ficou pouco abaixo de 1 milhão de toneladas. Você confere comigo aqui os dados da semana. Segundo o Departamento de Agricultura norte-americano, as vendas e exportações de soja dos Estados Unidos totalizaram 974.696 toneladas, já considerando uma situação de cancelamento de cerca de 327 mil toneladas. Na safra, já foram vendidas 40.510.000 toneladas. Meta de exportação, você via há pouco, 60.560.000 toneladas. Você tem um dado ali em amarelo, está pequenininho, mas eu falo para você, essa é a venda da semana encerrada em 21 de dezembro de 2017. É sempre importante lembrar que são todas as vendas da semana até a última quinta-feira. Portanto, na sexta-feira que vem, já que segunda é feriado, no mundo todo, é o primeiro dia do ano, não será apresentado o relatório na quinta, também será na sexta, e ele vai trazer as vendas semanais até o último dia 28 de dezembro, e esse sim será o último relatório de vendas e exportações do ano do Departamento de Agricultura norte-americano do ano de 2017, e aí já vai começar vendas no ano de 2018. Vamos ver então como é que vem soja em Chicago depois disso tudo que eu falei. Vamos saber como soja em Chicago reage a essa situação. Reage até bem, é uma ligeira alta aqui entre 1,5 cento até 2 centos de dólar por posição negociada no mais curto prazo. Posição de janeiro vem com negócios a $9,48 por bushel. Março, 9,58 bushel. Maio, $9,69 o bushel, enquanto que a posição de julho é negociada a $9,80 por bushel. Assim vem os negócios com soja na Bolsa de Chicago. É o que nós temos neste momento para os negócios com os norte-americanos. E olha, eu estou falando bastante a respeito do cenário internacional porque as informações, principalmente de mercado, estão vindo muito de fora, né? Paraguai, preocupação com o clima, tem os Estados Unidos com seus relatórios sendo divulgados e tem também a Argentina, porque a Argentina também na quinta-feira divulga, toda tarde de quinta, tradicionalmente, divulga o seu relatório. Quem divulga é a Bolsa de Cereais de Buenos Aires e ela traz uma estimativa semanal do que vai acontecendo nos campos. E por lá, teve uma situação um pouco melhor. As precipitações chuvosas que atingiram as áreas de produção de soja por lá conseguiram trazer a garantia de um cultivo um pouco mais avançado para a soja na Argentina. Com isso, os argentinos atingiram agora pouco mais de 81% das áreas de cultivo já plantadas, as áreas destinadas ao cultivo da soja já cultivadas. Mas é importante lembrar que os argentinos reduziram a sua área de cultivo de soja, é o que nós vamos conferir agora no Agricultura BR. Observe que nós trazemos aqui a semeadura da soja na Argentina. A área cultivada atinge 14.800.000 hectares, 81,9% dos 18.100.000 hectares que devem ser destinados à soja cultivada na Argentina nessa temporada 2017-2018. A Argentina também vinha, assim como o Paraguai, com um problema de chuvas, uma situação mais seca, e isso estava, inclusive, dando um suporte melhor para a soja em Chicago. Entretanto, houveram algumas chuvas em algumas áreas de produção na Argentina. É somente a área noroeste, de acordo com o boletim da Bolsa de Cereais de Buenos Aires, que vai passando realmente ainda por uma dificuldade maior hídrica do solo. No entanto, as demais áreas vão tendo bom
bom desempenho, de acordo com o levantamento apresentado pela Bolsa de Cereais de Buenos Aires nesta última quinta-feira. Daqui a pouco no Agricultura BR você tem informações a respeito do RenovaBio. Vamos saber um pouco mais do posicionamento da RenovaBio, que foi sancionado pelo presidente da República, publicado no Diário Oficial nesta última quarta-feira. E se você quer participar do Agricultura BR, hoje é a última oportunidade do ano. Então mande a sua mensagem, mande o seu recado no Facebook, no Twitter e no WhatsApp. O número é 67996562266. 67996562266 e tem muita gente participando do programa, mandando seu alô aqui para a nossa equipe do Agricultura BR. Pode colocar em tela cheia, olha só a participação aqui que nós temos do Nilvo Ronsani de Pato Branco, do estado do Paraná. Deseja a todos um feliz ano novo. Nós também, Nilvo, a você, a sua família, sua equipe de trabalho, um ótimo ano. Você também participe conosco, mande sua mensagem aqui para o Agricultura BR. Nós vamos para o intervalo e voltamos já. Uma lei muito importante para o setor agrícola brasileiro que foi debatido amplamente com a sociedade, com as partes interessadas, foi aprovado nesta semana pelo presidente Michel Temer e foi sancionada, publicado no Diário Oficial desta última quarta-feira e já está em vigor. Eu estou falando a respeito da lei que trata da renovação dos biocombustíveis, o chamado RenovaBio. Você vai saber um pouco mais a respeito do assunto e também o posicionamento de alguns membros da bancada ruralista a respeito do assunto. O presidente Michel Temer sancionou a lei nesta semana. A lei prevê metas nacionais de redução e emissões para a matriz de combustíveis nos próximos 10 anos. As metas são importantes para prever como vai ser o mercado e assim ajudar o planejamento para os investimentos na área de biocombustíveis e outras fontes de energias no Brasil. O país é o segundo maior produtor e consumidor mundial de biocombustíveis. Em 2017, foram produzidos 27,7 bilhões de litros de etanol e 4,2 bilhões de litros de biodiesel. Na Câmara dos Deputados, a bancada ruralista comemora a nova lei e aponta onde ela pode ajudar na produção nacional. E isso vai alavancar não só a questão da bioenergia, mas também uma possibilidade de você ter um mercado futuro aí de excesso de grãos de soja, por exemplo, ou de oleaginosas, que vão poder ser utilizadas no RenovaBio. Acho que é uma matéria-prima brasileira e que estava faltando aí nós avançar. Nós temos que avançar mais, vamos chegar lá a 20%, para que realmente a gente possa, então, ter um combustível renovável, um combustível mais limpo e possa o Brasil, então, com as suas próprias condições naturais de produção de vegetais, possa transformar esse biodiesel e fazer com que nós tenhamos o nosso diesel próprio, já que a maioria do biodiesel que nós temos, não do diesel que nós usamos, é importado. Odacil Canepa para o SBA. A Agricultura BR fala agora de um dos biocombustíveis mais populares do país, é o etanol. Vamos conferir aqui os dados do CPE em relação aos valores praticados no país. Aqui nós temos o indicador semanal do etanol hidratado entre os dias 1º de dezembro até o dia 28 deste mês. Então aqui um acumulado do ano. Observe que no dia 1º de dezembro o litro estava a R$ 1,70. Já no dia 8 chegava a R$ 1,73. No dia 15, R$ 1,75, mantinha esse valor no dia 22 e no dia 28, R$ 1,77. Variação semanal aqui para o indicador de etanol hidratado é de alta de 1,17% de alta.
Vamos saber agora como é que vem o etanol anidro. Esse é o destaque agora do Agricultura BR. Você acompanha comigo como é que vem os valores de acordo com o indicador do CPEA. Observe que no dia 1º de dezembro estava em R$ 1,87, ou no dia 8, R$ 1,90, dia 15, R$ 1,89, dia 22, R$ 1,92, dia 28, R$ 1,93 o litro. Aqui uma variação positiva de 0,76%. E o Agricultura BR traz para você, produtor rural que está no centro-oeste brasileiro principalmente, como é que fica situação, previsão do tempo agora para a primeira semana do mês de janeiro nos estados de Mato Grosso do Sul e também Goiás. Quem fala a respeito do assunto é Juliana Rezende no quadro Agroclima. Agroclima, oferecimento Biomatrix, sinal verde para alta qualidade em grão e silagem de milho. A expectativa em relação à produção de soja e de milho na região centro-oeste ao longo dos próximos períodos ainda é bastante otimista. Isto porque agora a disponibilidade hídrica do solo ainda segue bastante elevada, com índices que superam os 90% na maior parte da região. Nos 3 estados da região tem índices em torno de 90% e que alcançam até 100% aqui nas áreas mais ao sul do Mato Grosso do Sul e até no noroeste do Mato Grosso. Nos próximos 5 dias tem previsão de chuva ainda. Um canal de umidade vai seguir atuando no centro do país e vai trazer chuvas fortes para os 3 estados, tanto que o volume de água é elevado de maneira bastante abrangente, podendo alcançar em torno de 50 milímetros em 5 dias. Durante a segunda semana, essas instabilidades ganham força aqui no norte do Mato Grosso e no norte do estado de Goiás. Já no Mato Grosso do Sul, as instabilidades começam a perder intensidade e o volume de chuva vai ser baixo. Já no decorrer da terceira semana, até pelo menos o dia 13 do mês de janeiro, as instabilidades perdem força em Goiás e no Mato Grosso do Sul e seguem de maneira bastante expressivas no estado do Mato Grosso, onde ainda apresenta riscos para temporais devido ao volume de chuva que é mais elevado. Então, ao longo das próximas semanas, segue tendo previsão de chuva persistente na região centro-oeste. Os produtores de milho e de soja também devem seguir bastante beneficiados, porque com essas instabilidades frequentes, a disponibilidade hídrica do solo deve seguir elevada e garantir bom desenvolvimento para as lavouras. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Vamos falar um pouco de milho agora, milho no centro-oeste do país, valores médios e o que aconteceu nesses últimos 30 dias. Começamos pelo estado de Goiás aqui no programa, mostrando que em 60 dias, tem uma alta de 6% para a saca de 60 quilos do milho. No dia 30 de outubro, o valor era de R$ 23,50 a saca de 60 quilos. No dia 20 de novembro, eram R$ 24,50 a saca de 60 quilos. Já no dia 1º de dezembro, eram R$ 24,00 a saca. Aqui os dados que a gente vai trazendo. Aqui já no meio do mês de dezembro, R$ 25,00 a saca. Dia 29, encerrando o mês, a R$ 29,00 a saca de 60 quilos. Falando dos valores médios para o milho no estado de Goiás. Você acompanha aqui no Agricultura BR, 60 dias, nos últimos 60 dias em Goiás, uma alta de 6%. Vamos ver mais um estado, é o centro-oeste, agora o estado de Mato Grosso do Sul. Você observa que no dia 30 de outubro o valor era de R$ 21,00 a saca de 60 quilos. Dia 6 de novembro mantinha esse valor, R$ 21,00 a saca. No dia 23 de novembro chegou a R$ 22,00 por saca de 60 quilos. Dia 4 de dezembro, R$ 21,50. Dia 29, R$ 22,00 a saca de 60 quilos, alta de 4,5%. Assim vem os negócios, com milho no Mato Grosso do Sul, alta também nos últimos 60 dias. Por último, falamos do estado de Mato Grosso, com alta de 3% em 60 dias. Dia 30 de outubro, R$ 15,50. Dia 9 de novembro, R$ 16,00 a saca. Dia 30, R$ 16,50. Dia 6 de dezembro, R$ 16,50. Neste dia 29 de dezembro, negócios com milho em Mato Grosso a R$ 16,00 por saca de 60 quilos, configurando alta de 3% nos últimos 60 dias.
A Agricultura BR volta a trazer em destaque a Argentina, porque nesta última quinta-feira a Bolsa de Cereais de Buenos Aires divulgou o seu levantamento semanal sobre o que vem acontecendo nas lavouras daquele país. E assim como soja, o milho teve também um avanço nessa última semana e agora milho alcança 70,2% de cultivo sobre as suas áreas de planejamento para o cereal. É o que a Agricultura BR mostra agora, a Argentina alcançando também uma ampliação melhor em relação ao cultivo do milho. E aqui um comparativo entre as áreas, né, as áreas de ocupação com milho, porque a temporada 17-18 ela é quase 6%, é 5,9% superior na ocupação com milho, se comparada à temporada 16-17, que estava com 5 milhões e 100 mil hectares. Se teve redução para a área de soja na Argentina, houve uma ampliação. Então, cultivo de soja por lá chega a 70,2% da área destinada ao milho, que é de 5 milhões e 400 mil hectares. A Argentina teve, desde que assumiu o presidente Maurício Macri, teve uma situação um pouco melhor em relação ao milho e outros produtos também que tiveram zerado as tarifas de exportação. O milho é um caso clássico porque teve uma ampliação na área de cultivo, uma ampliação na produção e também de exportações. Vamos ver os últimos dados do Departamento de Agricultura norte-americano para a Argentina. Você observa que a temporada 15-16 os argentinos produziram 29 milhões e 500 mil toneladas de milho, a 16-17, 41 milhões, 17-18 vem com uma estimativa aqui de chegar a 42 milhões de toneladas de milho a serem produzidas. Já a situação da exportação de milho da Argentina é algo que chama bastante atenção. A Argentina teve uma ocupação bem melhor do mercado, em especial na temporada 15-16, quando o Brasil teve quebra e ocupou um espaço que estava ocupado pelo Brasil e também pelos Estados Unidos. Observe aqui os dados, porque é isso que tem chamado a atenção, né? Que tem dado essa abertura para o produtor argentino cultivar mais milho. Temporada 15-16 teve uma exportação argentina de 21 milhões 640 mil toneladas, de acordo com o Departamento de Agricultura americano. A 16-17, 25 milhões e 500 mil. A 17-18 chega a 29 milhões de toneladas. Essa é a situação da Argentina em relação ao que vem acontecendo com as suas exportações. É um grande player, é o terceiro maior exportador de milho do mundo e ganhou bastante espaço. Nesse momento, inclusive, tem uma certa competição, de acordo com os números do Departamento de Agricultura americano, uma certa competição com o Brasil, que é o segundo maior exportador do cereal. Agora continuamos falando de milho, só que agora falamos um pouco sobre os Estados Unidos. Como eu havia dito, nesta sexta-feira, de maneira excepcional, foi divulgado o relatório de vendas e exportações do Departamento de Agricultura norte-americano, que normalmente é apresentado nas quintas-feiras. Como segunda foi feriado, portanto, cai para sexta-feira. Teve uma venda semanal, na semana encerrada no último dia 21 de dezembro, de pouco mais de 1 milhão e 200 mil toneladas de milho os norte-americanos. Um bom número em relação à comercialização do cereal. O destaque foi para o México, que teve uma venda, que comprou sozinho pouco mais de 318 mil toneladas de milho. Vamos aos números, nós destacamos aqui os dados de vendas e exportações de milho dos Estados Unidos. Na semana encerrada em 21 de dezembro, 1.245.458 toneladas precisamente. A safra totaliza 26 milhões 560 mil toneladas. Não é uma grande safra, não é uma safra expressiva em vendas a norte-americana 17-18. A meta de exportação, inclusive, é tímida, de 48 milhões e 900 mil toneladas, de acordo com o órgão norte-americano. Esses são os dados da semana encerrada em 21 de dezembro de 2017. Já que falamos de Estados Unidos, do milho americano, vamos saber como é que vem o milho operando na Bolsa de Chicago. Neste momento, a Agricultura BR mostra agora como é que vem os dados para milho, vai aparecendo, vem queda milho. Milho que tem um bom número de vendas, mesmo assim, recua.
Posição de março vai perdendo mais de 1 cento de dólar. As 4 posições de curto prazo perdem pouco mais de 1 cento de dólar. Março vem a 3 dólares e 50 centos o bushel. Maio, 3,59. Julho, 3 dólares e 67 centos por bushel. E a posição de setembro, 3 dólares e 75 centos por bushel. Situação de queda para o milho na Bolsa de Chicago. Daqui a pouco no Agricultura BR nós vamos falar como tratar as pragas que atingem as lavouras nas mais variadas culturas. E olha, não deixe de entrar em contato conosco, você entra em contato através do Facebook, do Twitter, pelo WhatsApp, no 67996562266. E olha só, tem muita gente participando do programa. Você tem acompanhado aqui no Agricultura BR uma área experimental no estado do Mato Grosso, no qual se tem mostrado uma série de experimentos. E agora chegou o momento de cuidar das pragas, é o que você vê agora na reportagem de Valdir Pacheco. Recentemente mostramos aqui no SBA o plantio de uma área de experimento com soja aqui em Sinop, no norte de Mato Grosso. De 8 a 10 de novembro, foi feita a implantação deste ensaio com 20 variedades de soja. A preocupação agora é com o monitoramento de pragas e doenças. A soja é uma cultura que está sujeita ao ataque de diferentes pragas ao longo do seu ciclo de desenvolvimento. No manejo da cultura, é importante a adoção de estratégias e controle de insetos. E aqui nesse experimento já está havendo manifestação de algumas espécies. Já foi identificado algumas espodópteras na área já, pequenas, grandes, já foi feito um controle já com alguns produtos à base de piretroide. Então, e agora começamos a ter uma preocupação maior com mosca branca no meu campo, principalmente no meu campo aqui, que tem a presença de adulto, ninfa e ovo. Então, da agora para frente, a gente vai começar a ter um monitoramento mais específico para o controle tanto de adulto como ninfas. A mosca branca, ela, se não tomar cuidado, ela é um fator limitante de produtividade? Com certeza. Além de estar sugando a planta, ela injeta uma toxina nas plantas que pode favorecer o desenvolvimento de doenças. Como uma dessas de doença pode favorecer a parte da fumagina, que impede a parte fotossintética da planta. Isso pode favorecer perda de produtividade, ocasionando entrada de outros patógenos para dentro da planta. A decisão de controlar uma praga deve ser baseada em um conjunto de informações como estágio e densidade populacional dos insetos. A aplicação é feita de acordo com o nível de infestação. Se há presença só de adulto, então há feito um tipo de controle. Se há presença de adulto, ninfa e ovo, então há um manejo diferente de rotação de produtos para que tenha um manejo adequado para o controle, usando desde controles químicos como controles biológicos, hoje que tem alguns produtos à base de biológico, para manter sempre a população em níveis baixos. Querendo ou não, é um inseto que acaba tendo muito revoadas, então isso você nunca vai conseguir ter uma limpeza total, uma área 100% limpa, então sempre mantendo o controle da área, níveis baixos para ter um excelente nível de produtividade. Todo o trabalho no experimento, o agrônomo conta com a ajuda dos acadêmicos da Universidade Federal de Mato Grosso, UFMT, campus Sinop, através de uma parceria com a instituição. Essa parceria envolve desde a análise fenológica, do desenvolvimento das culturas, que a gente está avaliando agora a parte de desenvolvimento, como que é porque ela começa o florescimento, como que está se desenvolvendo as cultivares aqui no campo. Então essa parceria envolve tudo isso, esse acompanhamento junto com eles para a gente tornar isso cientificamente adequado para validar.
no campo. Valdir Pacheco para o SBA. O Agricultura BR, eu lembro sempre, né? Feito para o telespectador, é feito para você que acompanha o canal do Boi, o nosso programa agrícola, que fala sobre pecuária também, e em todas as áreas de produção. O quadro Somos Todos Produtores de agora traz para você uma área de produção de café. Quem mandou as fotos foi o Antônio Carlos Joaquim, da sua lavoura de café. Ele que é da cidade de Andradas, Minas Gerais. Obrigado, Antônio Carlos, pela sua participação aqui no Agricultura BR. Está bonita ali a área de produção de café. Precipitação chuvosa está bacana, então temos ali um bom desenvolvimento, um bom desempenho de plantas. Parece que está com uma boa situação por conta da questão de clima. E por falar em clima, ele que proporciona uma imagem como essa, uma imagem mais bonita em relação às áreas de produção. Vamos saber agora com a Juliana Rezende como é que está a previsão do tempo para as áreas de produção de café. Grande parte das áreas produtoras de café do Brasil ainda seguem com índices de umidade do solo bastante elevados, como é o caso aqui do Paraná, São Paulo, sul de Minas Gerais. Agora, a disponibilidade hídrica do solo do Espírito Santo até diminuiu ao longo das últimas semanas, mas não a ponto de prejudicar o desenvolvimento dos cafezais. E nos próximos 5 dias não vai ser diferente, o cenário deve ser ainda bastante otimista. Segue tendo previsão de chuva na maior parte das áreas produtoras de café, do Paraná até Minas Gerais. E o volume de chuva deve ser elevado, em torno de 70 milímetros. Durante a segunda semana, essa chuva começa a perder um pouco mais de intensidade, mas não deve cessar. Agora, o canal de umidade vai atuar entre o Mato Grosso, Goiás, até o norte mineiro e também alcançar áreas produtoras de café do estado do Espírito Santo. Já durante o terceiro período, até pelo menos o dia 13 do mês de janeiro, segue tendo previsão de chuva na maior parte do centro-sul do Brasil. Só que dessa vez, o volume de chuva não deve ser muito elevado. Aqui no sul do Brasil, a chuva começa a ganhar um pouco mais de intensidade, mas mesmo assim ainda segue com condições hídricas do solo muito favoráveis para o desenvolvimento dos cafezais na maior parte das áreas produtoras do centro-sul do Brasil. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Indicadores para o mercado do café, vamos saber como é que veio o café Conilon agora, referência para os negócios com o café Conilon, ali a linha subiu demais, né? Foi lá em cima, mas os valores não estavam tão altos assim. O fato é que nós temos um acumulado de queda em relação ao café Conilon, principalmente do mês de maio de junho para cá. Isso por conta da chegada daquilo que vinha acontecendo no cenário internacional do café vietnamita. O café vietnamita apresentou resultados melhores e isso fez com que tivesse pressão de queda em todo o mundo. No dia 30 de outubro, R$ 405,00 a saca de 60 quilos, aqui os valores de 60 dias. No dia 19 de novembro, R$ 395, dia 4, R$ 385, dia 7 de dezembro até reagiu um pouco, foi para R$ 395,00, dia 29 deste mês, agora caindo para R$ 385,00 a saca de 60 quilos, uma queda de 5% para o Conilon, aqui referência no estado do Espírito Santo. Vamos falar agora de café arábica, primeiramente começando pelo estado de São Paulo, na região da Mogiana, que pega São Paulo, pega alguns municípios também de Minas Gerais, mas olha só, na Mogiana você tem nos últimos 60 dias estabilidade nos preços. No dia 30 de outubro, R$ 460,00 a saca. No dia 6 de novembro, R$ 450. Dia 29 de novembro, atingiu o maior valor desse período considerado, R$ 470,00 por saca. Dia 18, R$ 450,00 a saca, para subir de novo nesse dia 29, a R$ 460,00 por saca de café na região da Mogiana. Vamos saber agora de sul de Minas Gerais. Sul de Minas é a maior região produtora, no maior estado produtor de café do mundo. Minas Gerais aqui, café arábica com queda de 2% nos últimos 60 dias. No dia 30 de outubro eram R$ 475,00 a saca de 60 quilos. No dia 8 de novembro, R$ 465,00 a saca. Dia 29, R$ 475. Dia 9 de dezembro caiu para
para R$ 470 a saca e dia 29 de dezembro, nova queda para R$ 460 a saca, aqui 60 dias para o café sul de Minas. Há poucos negócios, é sempre importante lembrar, tem poucos negócios em relação àquilo que está sendo comercializado no país neste momento. Olha, nós vamos para o intervalo comercial, daqui a pouco nós vamos voltar falando sobre produção de floresta e muito mais. Entre em contato conosco, aproveite esse tempo para mandar sua mensagem para o nosso Twitter, Facebook ou também nosso WhatsApp no 67996562266. E na entrevista do Agricultura BR agora eu converso com Dito Mário, ele que é da Reflore, já está aqui comigo, Reflore do Mato Grosso do Sul. Vamos falar sobre produção florestal, sobre também biomassa, produção de bioenergia através dessa situação. E eu vou começar perguntando para você, Dito, a respeito desse ano de 2017. No que tange a produção sul-mato-grossense, tivemos importantes alterações, tivemos a Fibria elevando, né, a sua capacidade através de uma segunda etapa, tivemos também a Eldorado, que agora passa para um grupo estrangeiro, antes estava sob a ordem da JF. Nesse cenário, como é que fica o estado do Mato Grosso do Sul, que veio com o ano de 2017, ao contrário até de alguns setores, num ano bem positivo? Boa tarde. Boa tarde. Bom, essa é a nossa grande expectativa, né, de que o setor de celulose se consolide, se fortaleça. Hoje, o Mato Grosso do Sul produzindo, a hora que a capacidade da fibra tiver a seu pleno vapor, ela estará produzindo 3.250.000 toneladas, mais aí 1.750.000 toneladas, são quase 5 milhões de toneladas de celulose. O Brasil produzindo 14, é lógico que vai aumentar para 16 milhões, mas nós somos um grande player neste setor de celulose, a nível mundial. E isso nos mostra que o Mato Grosso do Sul tem potencial, inclusive, para ter mais indústrias de celulose. Lógico que nós temos grandes desafios, principalmente na logística. Se você falar hoje na ferrovia que tem que levar a celulose de Três Lagoas até o porto, né, ou Santos ou qualquer outro porto, quer dizer, isto é um desafio muito grande. O desafio da infraestrutura, não só do Mato Grosso do Sul, mas do Brasil como um todo, né? Você vai pegar lá a exportação, o Porto de Santos, que já está carregado, agora tem novas alternativas para você poder exportar. Isso é muito importante a gente trabalhar nessa infraestrutura. E vamos aqui dentro do Mato Grosso do Sul, essa infraestrutura que nós temos que ter de estradas vicinais, né? Você tem as estradas que tem um gargalo muito grande, existe uma determinação de não poder andar tritrem à noite, você recarrega o dia, você aumenta o custo, quer dizer, estes são os desafios que nós temos que encontrar. A ferrovia que passa por Mato Grosso do Sul, de Corumbá a Três Lagoas, ela poderia ajudar o setor florestal, principalmente de Campo Grande a Três Lagoas, levando essa madeira, quer dizer, tirando grande parte dos caminhões, né, melhorando a condição do usuário dessa estrada, né? Enfim, nós temos aí grandes desafios. Se você pegar o desafio das telecomunicações, muitos dos lugares de Mato Grosso do Sul ainda não têm o acesso ao celular, à internet, e isso é uma coisa importante, principalmente na questão de incêndios florestais, né? Se você tem uma região, como é que você comunica que está tendo um incêndio? A grande sorte que todas as duas empresas, tanto Fibria quanto Eldorado, elas estão trabalhando com um sistema de torres, né? E com um sistema de monitoramento com câmeras. E isto tem um alcance muito grande, né? Eles estão com quase 90% da área, toda ela monitorada por câmeras. Isso ajuda muito,
né? Mas nós temos lugares ainda que são produtores independentes, são empresas que estão produzindo e que talvez a Câmara não consiga atingir. Então nós precisamos evoluir nessa parte, principalmente de infraestrutura no todo, no geral. E é lógico que para você atrair novas empresas, por exemplo, nós estamos querendo que o setor de celulose seja forte e seja cada vez mais forte, que é importante para o setor, para o negócio do Mato Grosso do Sul. Hoje já é o segundo na pauta de exportação, às vezes até o primeiro, né? Porque, por causa do complexo carne que acabou tendo esses problemas. Então, isso é muito importante para o Estado, né? A geração de emprego, né? O meio ambiente, o que essas empresas fizeram para preservar o meio ambiente. Existe, Dito, algum estudo que mostre para si, porque eu entendo, né? E aí a população, né? O produtor rural entende isso também. Você tem ali uma produção de eucalipto, por exemplo, uma área de produção, as árvores em pé, você ali tem uma área de cultivo. É muito importante lembrar, já até alguns ambientalistas, né, às vezes não entendem isso, estavam perguntando que não tem fauna. Claro que não tem fauna, você tem no meio da soja, você tem? Você não vai ter. Mas de qualquer maneira, você tem ali uma planta que está fazendo todo o processo de fotossíntese e todos os outros que ela tem. Então ela está fazendo também sequestro de carbono, você tem um passivo ambiental, né, você está gerando uma situação positiva de qualquer maneira para o meio ambiente muito importante. Existe estudo que mostra como é que esse maciço tem causado de benefício para... Muito. O nosso benefício, né, com relação à pegada do CO2, nós somos muito mais positivos. Talvez somos um dos setores que tem uma pegada positiva. Nós sequestramos muito mais do que emitimos, desde o plantio, desde da transformação, de levar essa celulose até o porto, enfim, nós somos altamente positivo, nós sequestramos muito mais carbono do que eliminamos. Isso já está provado, já tem vários estudos, não só da IBA, como da Embrapa, como de tantos outros instituições de respeito e de notório conhecimento nesse segmento. Mas não é só isso. Essas empresas, elas têm, exemplo, X hectares plantados com eucalipto. Elas têm quase que X e meio com a preservação, com reserva legal, com matas ciliares, com tudo. Por quê? Porque o sistema de certificação que elas estão é muito mais exigente do que qualquer instituição pública, qualquer órgão ambiental que exige. Então, são muito mais cobrados pela própria certificadora, que elas têm que ter não só a parte ambiental, mas a parte social, né? A parte dos impactos que eles causam nas comunidades. Eles são obrigados a fazer com que essas comunidades também tenham progresso e também tenham alternativas para que eles possam estar convivendo bem e trazendo realmente o desenvolvimento. Que você crescer é uma coisa, mas você se desenvolver é outra. Então, elas são altamente responsáveis se elas quiserem manter o selo de certificação. Então, são... basicamente fazem um trabalho fantástico nessa área, não só no social, como no ambiental e como no econômico, gerando muitas divisas, não só para a comunidade, né, para a cidade, para o entorno, para os municípios, para o estado e para o Brasil. Agora, nós queremos que esse segmento esteja consolidado, mas o setor de florestas plantadas, ele tem a produção de carvão, que eu acho que isso é muito importante para o estado, né? Que a siderurgia, que a produção de ferro-gusa realmente retome todo o desenvolvimento, todo o crescimento que estava antes de 2008, que foi um dos setores que mais sofreu, né? O setor de produção de madeira serrada, né? De tantos e tantos produtos que podem ser feitos com madeira, e isso gera muito o retorno disso na parte de empregos, de geração de renda, né? De mercado, né? De preservação do meio ambiente. Isso tudo é muito importante. E, fundamentalmente, o setor de energia. Quer dizer, hoje nós estamos pagando tarifa vermelha. Nós estamos com os reservatórios aí com 4, 5, 7% de água. E nós precisamos de água para a população. Essa geração de energia através de biomassa hoje
seria o grande desafio e também um grande salto para o setor? Sem dúvida nenhuma, porque hoje o que já vai, o setor aqui do Mato Grosso do Sul, de outros estados, através da Câmara Setorial, do mapa do Ministério da Agricultura, nós conseguimos fazer com que as autoridades, principalmente da EPE, entendessem o que é o setor. Como é que funciona, o que tem que ser, como que tem que ser, preço, intermitência e uma série de coisas. Nós estamos começando, já vai ter um leilão, dia 18 e 19, a -4 e a -6, agora em dezembro. Quer dizer, já estamos começando a fazer alguma coisa nesse segmento. E a produção de energia, além de você sequestrar carbono, além de você ter uma pegada positiva, além de você gerar riqueza, além de você gerar desenvolvimento para a região, para onde vai estar, isso é muito importante para a produção do país. Não tem país que se desenvolva sem energia. Tudo quanto é indústria, tudo quanto é casa, precisa de energia. E o Brasil hoje, além de você estar produzindo essa energia próxima do consumidor, por exemplo, você tem a energia, o maior percentual hoje na matriz energética é hidráulica, mas você está fazendo energia lá em Belo Monte, e tendo que transmitir isso daí 4, 5 mil quilômetros. E isso tem um custo, isso teve um custo... Tem um custo, né, que ele existe para transporte dessa energia, para você fazer o carregamento. Tem o ambiental, tem o social, também é importante lembrar que ali tem uma verdadeira guerra, né, de interesses, inclusive com sociedades indígenas que estavam muito bem antes ali, né, instaladas, e isso gerou, claro, um impacto muito forte. Então eu acho que as perspectivas são boas, e principalmente para o Mato Grosso do Sul. Quantas e quantas vezes a gente já falou aqui, já falou em várias coisas, que o Mato Grosso do Sul tem uma região, que é a região da Costa Leste, que devido às condições edafoclimáticas, elas têm dificuldades de você estabelecer algumas culturas. E a floresta vem exatamente para preservar. Nós conseguimos, a floresta plantada, ela foi plantada exatamente em terras degradadas. E que elas foram restauradas, recuperadas. Nós recuperamos mais de 1 milhão de hectares. Né? E com certeza nós temos chance de, à medida que a gente for melhorando toda essa infraestrutura, melhorando toda essa logística, melhorando todo esse... Nós podemos recuperar um pouco mais, gerar muito mais trabalho, gerar muito mais renda para a população e também tributos para o desenvolvimento do Estado. Então eu acho que nós temos aí... Estamos numa crise, estamos aí começando a sair de uma crise e à medida que você vai sair, você vai precisar de energia. Se você for trazer empresas para o Mato Grosso do Sul, para qualquer lugar do país, do mundo, você precisa de energia. E a energia de floresta plantada é uma das alternativas para compor essa matriz energética. Isso é fundamental. Né? Quando você fala em desenvolvimento, você fala em aço. Você falando em aço, você fala em ferro-gusa. Você falando em ferro-gusa, você precisa do carvão. Então, a gente precisa de carvão de floresta plantada. Então, são cadeias que eu acho que agora a gente tem chance de fazer. E agora que o Brasil começar a se desenvolver, começar a trazer todas essas partes que precisam de desenvolvimento, eu acho que a floresta plantada pode contribuir e muito para esse desenvolvimento. Tá certo, dito, Mário. Obrigado por mais uma participação aqui na Agricultura BR. Eu é que agradeço a oportunidade e estamos sempre à disposição. Obrigado. Obrigado. Por aqui, ao acordar, os olhos são voltados para a terra. E quando não são eles, todos os pensamentos são para ela. É chuva, suor, soja, milho, feijão, arroz, café, máquinas no campo. Às vezes é a leveza ou a força da chuva, em outras a dureza da falta dela. Há outros momentos ainda. Parece que a sociedade esquece quem a sustenta e alguns nos criticam. Particularmente, é quando trabalho mais. Tem também aquelas vezes que tudo dá certo no campo, mas o preço cai.
Normalmente, é neste o momento quando mais fico ligado no canal do boi. Há outras situações que parece tudo ter desabado, mas a minha alternativa é olhar para frente e acreditar. Eu vou para o campo e com a terra fico. Com a terra renovo a esperança. Renovamos juntos. Canal do Boi. Em 2018, é muito mais agrícola, é muito mais pecuária. O estado de Roraima é uma das novas fronteiras agrícolas do país. Você vai conhecer agora um pouco do potencial agrícola e pecuário desse estado que cada vez mais tem investido em tecnologia, técnicas e tendo ótimos resultados. Quem nos mostra um pouco dessa história é a repórter Rosa Cabral. Norte do Brasil, um jovem estado com 29 anos. A localização geográfica, Roraima. A capital, Boa Vista. Região com potencial econômico para agricultura e pecuária. Tendo a favor da produção o posicionamento entre 3 fronteiras, estado do Amazonas e dos países vizinhos Venezuela e a Guiana Inglesa, o estado se beneficia da logística e está sendo considerado a nova fronteira agrícola do Brasil. É o que conta o secretário de Agricultura do estado. Então, essa posição geográfica do estado de Roraima ela é privilegiada. Para todos esses, tanto para o Amazonas como para a Guiana, como para a Venezuela, temos estradas asfaltadas, bem sinalizadas, então estamos de portas abertas aqui para escoar a nossa produção. E o campo que alimenta a cidade é o nosso destino. A viagem é distante, 70 quilômetros de Boa Vista. O guia, o empresário rural Antônio Denário. Ele tem propriedade nos 2 lados da BR-174. 7 quilômetros de fazenda de um lado e 7 do outro. Então, essas áreas do lado esquerdo são pastagens que já estavam degradadas. Vamos dizer, com as terras mais fracas, nós introduzimos a cultura de soja. Era ano de 1991, quando ele deixou o Goiás para fazer novos investimentos. A mira foi a região de Iracema. Vamos dizer também que é um espírito aventureiro, conheceu o Brasil. E chegando a Roraima, eu percebi que é um estado apaixonante. Tem lindas paisagens naturais e também tem um potencial produtivo muito grande. Nós temos excelentes terras, temos um ciclo de chuva bem definido e temos uma luminosidade muito boa aqui. Roraima é o único estado do Brasil que está localizado acima da linha do Equador e a gente tem um ciclo de chuva aqui também em período diferente do restante do Brasil. E além do mais, as terras são férteis e com valor comercial muito abaixo do que o preço de mercado do restante do Brasil. E com a visão de empreendedorismo, uniu grãos e carne a campo na mesma terra. Engorda que nós estamos praticando aqui na fazenda, engorda a pasto somente com proteinado no coxo. E também no trabalho que nós estamos fazendo de integração lavoura-pecuária, nós já vamos começar para a próxima safra a engorda em regime de semi-confinamento. E aqui no estado também, para antecipar o ciclo, nós já temos produtores que estão fazendo o confinamento do boi também. O agricultor diz que o potencial de produção do estado está se expandindo, se referindo à safra de soja que alavancou nos últimos 4 anos. Saiu da casa de 12 mil hectares para mais de 30 mil. Esse ano passou para 32 mil hectares. Nós somos o estado que tivemos o maior índice de área aumentada em relação aos anos anteriores. E a expectativa de crescimento é muito grande, devido ao grande número de investidores que têm vindo para o nosso estado comprar terra para fazer agricultura e também para produzir carne também. E nós temos a expectativa, num curto espaço de tempo, já está plantando mais de 100 mil hectares e nós temos um potencial muito grande para crescer na agricultura. Nós podemos chegar aí a 1 milhão, 2 milhões de hectares de agricultura aqui no estado. E aproveitando o potencial, está o agricultor catarinense Cid Clay. Há 3 anos, veio em busca de oportunidades e encontrou.
de Ameia com seu Antônio, está tocando a vida por aqui e, diga-se de passagem, na boa mesmo, trabalhando de sol a sol no conforto da colheitadeira moderna. Aqui tem tudo o que a gente precisa aqui, é uma máquina excelente. Fertilidade de solo muito bom, muito excelente mesmo. Valeu estar por aqui 2 anos? Valeu a pena e está valendo. E a gente espera que continue assim. Ou seja, o investidor que vir por aqui vai encontrar boa terra, boa produtividade? Com certeza. Eu aposto que sim. Não vai se decepcionar com o local, não. Fazendo rodízio de culturas, eles têm elevado o número da produção. Em 2016, a soja de primeiro ano foi colhida 50 sacos por hectare. E neste ano, fechou o calendário com a colheita de 60 sacos. A boa produtividade, assegura o seu Antônio, é devido ao melhoramento da qualidade da terra e do manejo. Nesta área é possível ver o exemplo. Saiu a soja e já entrou o capim. Nesta outra parte da fazenda, o milho está saindo para a safrinha entrar. Aqui é a de boi. Nós devemos ter uma produtividade em torno de 120 sacos de milho por hectare. Nós temos aqui plantado junto o capim braquiária, que é na variedade Marandu, que logo hoje, depois da colheita, a gente já vai colocar o lote de boi aqui em cima para fazer a engorda desses bois. Como é que é a lotação aqui? Inicialmente, a gente pode colocar uma lotação em torno de 3, 4 unidades animal por hectares, para a gente aproveitar esse resíduo do milho e também o capim que está com alto vigor de proteína também, para a gente fazer uma engorda o mais rápido possível. Depois, com o decorrer do tempo, essa lotação vai diminuindo até chegar em torno de 2 boi por hectare. E para quem está de olho nas terras agricultáveis, tem incentivos fiscais, como a isenção do imposto, o ICMS para o produtor. Além disso, a condição maior, que eu digo hoje no nosso estado, além da Lei 215, que ela é muito importante, é a gente dar o apoio na condição de regularizar a terra da pessoa, do produtor, deixar ele seguro naquilo que ele está comprando. Sempre pensando ecologicamente, tudo dentro da lei, mas a gente vai agilizar para que ele não perca tempo. A agricultura não tem tempo para perder. E quem carrega o Brasil sobre rodas encontra nesse pedaço do Brasil oportunidades de trabalho. Seu Celito saiu da Bahia para aproveitar a última safra do ano. Quando lá estão plantando, aqui estão colhendo. Então a gente faz tudo círculo. E aí ganha um dinheirinho a mais? É, um dinheirinho a mais. Compensa? Compensa. Quantos quilômetros você andou para chegar aqui? 4.800 quilômetros. Quantos dias? 18 dias. Com o rio, né? Tem o rio para atravessar, né? Que nós fazemos a travessia de Manaus, de Belém a Manaus. E para onde o senhor está levando esses grãos? Para Boa Vista, Grão Norte. Quanto tempo o senhor vai ficar aqui? Até o final do mês. Terminou a colheita, vai embora? Vou embora. Vai para outro canto? Eu vou para casa. Isso é muito bom, né? Vou para casa. E por aqui o Agricultura BR traz agora as informações da previsão do tempo. Vamos ter as últimas informações dessa edição do Agricultura BR com a Juliana Rezende. Nas próximas semanas ainda tem previsão de chuva tanto na região norte como também na região nordeste. Agora, ao longo das últimas semanas, as chuvas mais fortes ficaram concentradas na região nortista. E foi por conta disso que a disponibilidade hídrica do solo segue extremamente elevada, especialmente nessas áreas em rosa. Nos próximos 5 dias ainda tem previsão de chuva abrangente. As instabilidades na região norte seguem concentradas aqui na faixa oeste. Tem previsão de volumes elevados, especialmente no estado do Amazonas. Agora, um canal de umidade ainda vai seguir atuando no centro do país. As chuvas começam a avançar aos poucos pelo interior do Nordeste. Tanto que a Bahia já vai começar a receber chuvas um pouco mais expressivas, em torno de 30 milímetros é o acumulado nas áreas mais ao sul baianas. O estado do Piauí até começa a receber chuva, só que é uma chuva bastante localizada, especialmente aqui na metade sul do Piauí, enquanto que nas áreas mais ao norte, previsão de tempo seco e dias ensolarados. Durante a segunda semana é quando as condições climáticas começam a ficar mais favoráveis
favoráveis para o setor da agricultura na maior parte do Nordeste. Isso porque as instabilidades retornam e retornam de maneira mais expressivas. Tem previsão de acumulados de até 50 milímetros aqui no oeste da Bahia. Agora volta a chover na maior parte do Piauí. Não vai ser uma chuva muito volumosa, mas as pancadas mais fortes vão ficar concentradas nas áreas mais ao sul do estado, enquanto que no norte as pancadas seguem bastante isoladas. Durante a terceira semana, até o dia 13 do mês de janeiro, as instabilidades já perdem intensidade no interior do Nordeste, tanto na Bahia como também no estado do Piauí. Mas aí, mesmo assim, ainda segue tendo previsão de chuva, mesmo que de forma bastante isolada e irregular, ou seja, intercalada com dias de tempo mais seco. Então, ao longo das próximas semanas, especialmente agora durante esta primeira quinzena do mês de janeiro, ainda tem previsão de chuva tanto na Bahia como também no Piauí. Por alguns momentos, essa chuva até ganha um pouco mais de intensidade. Só que essas pancadas mais expressivas não devem ser persistentes. Mas mesmo assim, o cenário ainda é bastante otimista agora ao longo da primeira quinzena do mês de janeiro. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais! Até mais, Juliana Rezende, ela volta durante a programação. E olha, essa edição da Agricultura BR, a última do meio-dia do ano de 2017, fica por aqui. Nós voltamos logo mais às 17h20, porque você já sabe, este é o Agricultura BR, a inteligência, a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.